Muito boa noite, estamos ao vivo, mais uma aula da série Conhecer-se, mais uma noite aqui a gente junto para a gente conseguir se livrar da insatisfação, dos nossos sofrimentos, de tudo. Alisson tá aí, boa noite. Falando um pouquinho aqui enquanto a galera vai entrando. A Nina entrou, meu grande amor. Boa noite. Então, enquanto o Instagram vai avisando a galera aí, conversando um pouquinho aqui com vocês. Cacau entrou, boa noite. Tamo junto. Então, a gente vai conversando um pouquinho aqui. Essa já é a nossa quarta aula. A gente teve uma aula que abordou as coisas de uma maneira mais genérica, explicando como é que seria. A gente teve a segunda aula, que foi falando da inconsciência, da identificação. A terceira, que foi falando da inconsciência. E hoje a gente vai falar de insatisfação e inveja. M. Conceição entrou, boa noite. Então, vamos trocando uma ideiazinha aqui. Então, espero que a semana de vocês tenha sido boa. Minha semana foi um pouquinho mais corrida do que costuma, mas estamos aí. Então vamos dar uma recapituladazinha rapidinho na questão da minha mãe. Muito obrigado por tudo, gente. Vamos dar uma recapituladazinha pra gente ir pegando sempre, pra gente não pegar o bonde andando, a gente dá uma aceleradinha pra pegar essa estrada aí. A gente veio falando da identificação, que era o processo de como a gente cria, né, essa percepção de nós mesmos. A gente viu na inconsciência o quanto que a gente estar identificado com essa ideia errada da gente coloca a gente nesse lugar de inconsciente, e o quanto que isso vai criando a insatisfação, todo esse sofrimento na nossa vida, porque a gente passa a agir a partir de algo que a gente não é. A gente vive uma vida que não é compatível com o que a gente é. A gente vive uma vida de mentira, uma vida de ilusão. Ítalo, boa noite. Saulo, boa noite. Rapaziada entrando aí. E hoje eu vou falar desse processo, de como ele resulta na insatisfação, como essa insatisfação ela é criada por esse processo de Nira Cakes. Boa noite Saulo. Yes, tamo junto. Como que todo esse processo da gente criar uma identidade de mentira pra gente. A gente tá inconsciente de quem a gente realmente é. Como que isso trabalha pra gente ficar insatisfeito, sabe? O quanto que isso atrapalha a nossa vida, sabe? A gente conquistar as coisas que a gente quer, a gente conseguir as coisas que a gente quer. Vera Dutra, boa noite. Kelly, boa noite. Enfim, eu vou trazer umas imagenzinhas aqui. Marinho, meu pai, boa noite. Pra gente reforçar, porque eu acho que com as imagens a gente consegue ir pensando melhor. Aqui, ó. Esse bonequinho é a gente. Só que a gente se projeta
Zimmerman Clau, boa noite. A gente se projeta, a gente pensa na gente, a gente esquece o que tem para trás. A gente pensa naquele monte de adjetivo, de coisas, de bens, de tudo que a gente viu na aula da identificação. A gente esconde quem a gente é com isso. E a gente esquece completamente o que a gente é. A gente esquece completamente quem a gente é. João Maurício Barreira, boa noite. A gente acaba esquecendo completamente quem a gente é. A gente acha que a gente é o que a gente pensa da gente. Mas a gente é o que pensa. A gente é o que tem essas percepções, o que tem essas opiniões sobre a gente mesmo. A gente esqueceu completamente, a gente deletou e a gente vive a partir dessa imagem mental que a gente criou da gente, que está escondida por trás desse monte de julgamento e de rótulos que a gente tem de nós mesmos. E no momento que a gente limpa esse pensamento, a mente está calma, sobra o quê? Sobra quem a gente é de verdade. Esse aí é quem a gente é de verdade. É esse que a gente passa a vida inteira tentando buscar e não consegue encontrar. Cláudia, minha tia Lindalva, boa noite, galera. Então, vamos começar aqui, mas antes de começar, queria convidar vocês para dar uma compartilhada para a rapaziada, para a gente começar a aula aqui legal mesmo. Mandando aqui para o pessoal. Mandando para um monte de gente aqui. Tá online, eu tô mandando. Enfim, mandei aqui para bastante gente. Então vamos lá. Vou tirar aqui os comentários rapidinho para a gente poder focar legal aqui. O que é a insatisfação? A gente acaba achando, a maioria das pessoas acredita que a insatisfação ela é necessária para a gente encontrar a satisfação, que ela é um processo na busca pela satisfação. Mas a insatisfação ela é um estágio em si próprio. Ela é um estado de espírito. E ela nasce da escassez. Porque a gente sempre acha que precisa de mais alguma coisa. E como a gente nunca tem essa coisa que a gente precisa, que a gente acha que precisa, a gente está sempre insatisfeito. Só que a única coisa que a insatisfação cria é mais insatisfação. Porque se você está insatisfeito, você busca alguma coisa para se tornar satisfeito. Só que quando você alcança o que teoricamente te deixaria satisfeito, você acaba tendo duas opções. Ou você está completo, se sente satisfeito, você vai estagnar na sua vida, ou você vai ter que ficar insatisfeito de novo para começar todo o processo de busca do que está te faltando. Aí você alcança, fica insatisfeito de novo, começa tudo de novo. Então a insatisfação ela não leva à satisfação. A satisfação ela é um estado de espírito que precede a conquista das coisas. A gente tem que agir a partir da satisfação para conseguir as coisas. Pô, mas se eu estiver satisfeito eu não vou querer nada, eu vou ficar parado. Não, você vai estar empolgado, sabe? Você vai estar alegre, você vai querer conquistar as coisas por conquistar. Você não vai mais precisar das coisas para ser feliz. Você já é feliz e você conquista as coisas através desse estado. Você não... Uma vez eu estava conversando com um motorista de Uber, ele me falou uma parada que é verdade. Olha, a gente pode olhar agora para a Ucrânia. O que a Ucrânia está conseguindo construir em meio à guerra? Nada. Durante a guerra você só destrói.
Para você construir, você precisa da paz. Não se constrói na guerra. Na guerra só se destrói. Na guerra, que eu quero dizer, no conflito interno, no conflito com os outros, nessa sensação de que está tudo ruim. Não se constrói aí. Você não tem como construir algo positivo a partir de algo negativo. Então, a gente precisa entender porque a gente, em geral, está satisfeito com os nossos resultados. É isso que deixa a gente insatisfeito. A gente acha que se a gente mudasse os nossos resultados na vida, com as nossas relações, com questão de dinheiro, com qualquer outra coisa na vida, a gente acha que se conseguir isso que a gente quer, a gente vai ficar satisfeito. Mas por que a gente não consegue os resultados que a gente quer? Lá atrás eu comentei sobre que o nosso modo de pensar, ele gera as nossas ações que geram os nossos resultados. A gente pode se aprofundar um pouquinho nisso, porque para a gente dar seguimento nessa questão da insatisfação, eu vou precisar aprofundar um pouco mais a parte da emoção. Então a gente precisa entender uma coisa aqui. A emoção, ela gera ação, que gera o resultado. Se você tiver com raiva, você vai tomar uma ação. Se você tiver triste, você vai tomar outra ação. E essa emoção, ela vem do pensamento. E o que cria esse pensamento? Porque a gente acaba entrando em determinado ponto num ciclo em que a emoção alimenta o pensamento alimenta a emoção. Mas de onde surge esse pensamento primordial? Ele vem do nosso condicionamento. E o que é o condicionamento? Como eu falei antes aqui em outra aula, o condicionamento mental, ele coloca a gente numa posição de repetidores, sabe? As nossas ações ficam robotizadas, automáticas. Porque o condicionamento nada mais é aquilo que eu falei. O que é o condicionamento físico? Ele é um reflexo do comportamento que você veio tendo lá de trás até hoje. Ele é relacionado ao passado. Tanto que um bom condicionamento físico é reflexo de bons hábitos, sabe? De você estar fazendo exercícios. A sua saúde, a sua condição de saúde, ela é referente a como você tem se cuidado até então. E a gente precisa aprender a separar, inclusive, o que é a vida do que é a condição de vida. A vida é essa força primordial que mantém a gente vivo, que mantém esse bolo de carne funcionando, que mantém toda essa estrutura acontecendo, não só a nossa, como de todos os outros seres, de tudo que existe. É o que rege tudo isso. Ela é uma inteligência por trás disso tudo. Isso é a vida. A gente não tem uma vida. A gente é a vida. A condição de vida é o nosso trabalho, é onde a gente mora, é o nosso corpo, sabe? São as condições que aquela vida tem. E isso também é ditado pelo passado. Mas vindo para o condicionamento mental, a gente vai vivendo as coisas vão acontecendo e a gente vai criando esses padrões mentais. E os nossos pensamentos, eles surgem desses padrões mentais. E por causa disso, como a gente está inconsciente, o que acontece? A gente acaba não tendo controle sobre esses pensamentos. A gente fala, eu penso, mas em 99% das vezes a gente não pensa. É o pensamento que ocorre. Porque a gente não tem controle do pensamento. Você tem controle, se você quiser parar de pensar, agora eu vou parar de pensar, minha mente vai ficar um silêncio. Ou então, tá vindo um pensamento horrível na minha cabeça, eu vou parar de pensar. A gente consegue? A gente não consegue controlar essa voz. Porque a gente ainda está identificado com a voz. A gente se confundiu com essa voz. A gente acha que essa voz é o que nós somos, que ela é a nossa consciência. E a gente ficou refém dela. Só que ela não é o que a gente é. Ela é um impostor.
No momento que você cria consciência de que ela é um impostor e que você está por trás dela, percebendo a ação dela, e não é no nível do pensamento, é no nível da consciência. Você tem que estar consciente e não pensando, eu não sou essa voz, eu não sou essa voz. É criar consciência. Quando você cria essa consciência, você se liberta dessa voz. Esses pensamentos, eles são involuntários, automáticos e repetitivos. A gente acha que a gente tem liberdade para pensar, mas esses pensamentos eles vêm sem a gente querer. Eles são repetitivos, é sempre a mesma coisa, sabe? É sempre relacionado ao passado ou pensando no futuro. E como a gente só pensa a partir disso, a gente cria o futuro igual foi o passado. Por isso que a gente não sai do lugar. Porque a mente ela só consegue repetir o que ela conhece, ela não consegue pensar coisas novas. Então ela cria, como o nosso processo de criação, para chegar nos nossos resultados, ele sai do pensamento para ir para a emoção, para ir para a ação, para ir para o resultado. A gente está preso num processo automatizado de pensamento e a gente não consegue mais sair desse padrão. E essa voz ela é compulsiva, sabe? Desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, ela fica... A gente não para um segundo de pensar. Sabe? Porque, como eu falei, não é eu penso, é o pensamento ocorre. É a mesma coisa, para a maioria das pessoas é como se eu falasse, eu faço a minha própria digestão. Isso não acontece, isso é um processo que ocorre sozinho, é igual a sua respiração. A maior parte do dia, a sua respiração acontece sozinha. Se você resolver respirar por conta própria, respirar de maneira consciente, você consegue. Com o pensamento é a mesma coisa. Ele está o dia inteiro acontecendo, sem você querer. Mas quando você precisa pensar alguma coisa, você para e pensa aquilo ali. E quando você para de pensar o que você quer, é igual a respiração. Você para de respirar consciente e a respiração ela volta a ser automática. Com o pensamento acaba sendo a mesma coisa. E essa voz, ela é tão compulsiva que a gente esqueceu que existe um silêncio entre um pensamento e outro. Essa voz ela não para. E eu quero fazer uma analogia aqui com vocês através de uma imagem que pode clarear um pouco essa ideia. Eu quero comparar com uma onda sonora. Eu trabalhei com áudio, então, para quem não conhece, isso é uma onda sonora, uma representação da onda, quando a gente grava ela. E tem 4 ações ali, como se eu tivesse falado: oi, tudo bem? Como é que você está? Tá bem? E você pode perceber que existe um espaço entre essas palavras. Esse espaço, ele é o silêncio. Deixa eu botar aqui. Esse espaço, ele é o silêncio. Tá vendo? Eu marquei ali, esse é o silêncio. A consciência, ela é esse silêncio que existe entre um pensamento e outro. Só que a gente não consegue mais perceber esse silêncio entre um pensamento e outro. O pensamento, eles são esses 4 coisinhas maiores. O silêncio é a consciência. Mas a gente perdeu a percepção da consciência porque a nossa mente é isso. É um ruído constante. Não tem um silêncio. Não existe mais descanso. A nossa mente ela não descansa. Ela não tem um respiro. Isso gasta muita energia. Isso consome toda a sua atenção. E o que acontece? O pensamento, ele acontece agora, no agora, nesse exato momento. Mas o pensamento, ele é sempre sobre o passado ou sobre o futuro. Você está no agora. Você está no agora. Mas o pensamento, a mente, ela está ou no passado, remoendo alguma coisa que aconteceu, ou ela está no futuro,
preocupada com alguma coisa que pode acontecer. E a gente confunde o agora com o pensamento. Porque a gente perdeu o contato, a conexão com o agora. O agora, ele simplesmente não existe mais. Você e o agora desapareceram. Tudo que existe na sua vida é só esse pensamento massivo de passado e futuro. Nem que seja o futuro daqui a 5 minutos. Sabe? Enquanto você está cozinhando, você já está pensando o que você tem que fazer depois que acabar de cozinhar. Porque eu já tenho que... Então a gente esqueceu que o agora existe e vive preso nesse pensamento. E a gente está identificado com essa maçaroca de pensamento constante, incessante, repetitiva, compulsiva. A gente não tem mais um descanso, isso suga toda a nossa atenção. A gente não presta mais atenção em nada à nossa volta. Por isso que a vida perde a graça, porque tudo na nossa vida se resume aos nossos pensamentos. E na imensa maioria das pessoas, os pensamentos não são agradáveis. E se você quer saber o seu nível de identificação com esses pensamentos, com essas emoções, com isso tudo, é só você ver o nível de insatisfação que você tem na sua vida. É só você prestar atenção no nível de sofrimento mental, psicológico que você tem. Porque tudo isso nasce dessa identificação com esse movimento mental compulsivo. Essa voz na cabeça, que não para, ela vem acompanhada das emoções. E essas emoções, elas, em geral, são o que dominam as nossas ações. As nossas ações, elas partem do pensamento de uma maneira que o pensamento determina as nossas emoções. E são as emoções que vão dizer como a gente vai agir. Sabe? Você com raiva, você age de um jeito diferente de se você estiver calmo. E você está com raiva por causa dos seus pensamentos. Então, para a gente conseguir dar seguimento, a gente precisa entender que existe diferença entre 4 coisas que eu vou colocar aqui, para a gente poder olhar e memorizar bastante. A gente precisa perceber a diferença do que é emoção, do que é uma reação instintiva, do que são os estados naturais do ser e do que são os pressupostos mentais. Para a gente entender a emoção, eu vou ter que explicar como ocorre a emoção. O nosso corpo, ele tem uma inteligência própria. Você não faz a sua digestão. Quando você se machuca, não é você que cura a sua ferida. Não é você que faz o seu coração bater. Não é você que faz o sangue circular, a troca de oxigênio que existe nisso tudo. O seu organismo, ele tem uma inteligência própria. Nós temos 3 níveis de inteligência. A inteligência do corpo, que é a parte mais instintiva, mais animal que a gente tem. A gente tem a inteligência mental, que é a mente em si. E a gente tem o que eu chamo de inteligência infinita, que você acessa ela através da consciência. É uma inteligência muito maior do que a nossa capacidade de pensar. Eu também não fazia a menor ideia de que isso existia. Até eu descobrir que isso existia. E poder extrair a minha sabedoria desse lugar. Eu não tinha a menor ideia de que isso existia. E o que acontece? Como é que funciona essa inteligência do corpo? E como que as nossas emoções, elas funcionam através dessa inteligência do corpo? Como eu falei, a gente tem as reações instintivas. O que são as reações instintivas? Elas são a reação do corpo a um estímulo externo real. Eu vou ilustrar aqui para a gente conseguir entender melhor.
Vamos supor que tem um jacaré. A gente sente o medo, a gente já quer correr, o músculo se contrai, o coração acelera, sabe? Isso cria o medo na gente. Isso é instintivo, isso não é uma emoção. Esse medo não é uma emoção, isso é um medo instintivo. É do corpo, é a inteligência do corpo se manifestando. Só que para o corpo, ele não consegue diferenciar se você está vendo um jacaré, tem um jacaré perto de você, ou se você está pensando no jacaré. Ele vai reagir da mesma maneira, porque a inteligência inferior não entende a inteligência superior. Então, a inteligência do corpo, ela não sabe discernir se existe um perigo real, um jacaré, um leão, se você... qualquer outra situação real de perigo, da situação ilusória. O que é a situação ilusória? É o pensamento, você está pensando na situação. Essa inteligência do corpo não sabe discernir, então ela reage. Ou seja, o corpo ele reage ao seu pensamento. E essa reação é a emoção. Sabe? Quando você vê o jacaré, o leão, o seu corpo libera toda uma carga de hormônios, ele acelera o coração, acelera a respiração, ele diminui a sua digestão, sabe? Ele enrijece os seus músculos, ele dá uma descarga de energia em você, porque aquilo é um perigo real, que você precisa fugir daquilo. E ou você foge, que é o medo primitivo, ou você ataca, que é a raiva primitiva. Isso é uma reação instintiva nossa. Só que quando a gente pensa, o corpo não entende isso. E ele cria essa mesma reação dentro dele. Só que quando você está num perigo real, vamos supor que o leão apareceu, você gasta toda essa energia, você dispersa essa energia que foi gerada, fugindo. Só que se você está na sua cama, pensando numa situação que está te desencadeando esse mesmo sentimento, você está parado, então você não dissipa essa energia que foi criada. E o que acontece? Como eu falei, parte dela volta, vira o corpo de dor, que eu vou explicar mais na frente, numa outra live, e outra parte volta para o pensamento e alimenta o pensamento. E aí o pensamento piora. E o pensamento piorando, piora a sua sensação. Que piora o pensamento, você cria um espiral em que você vai afundando, 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 ficando cada vez mais inconsciente. Se você deixar, a raiva vai te dominar. O medo vai te dominar. Só que a gente não consegue sair disso porque a gente não tem controle sobre esse pensamento. E o que acontece? A gente acaba intoxicando o nosso corpo com isso. Todo o nosso sistema para de funcionar como deveria de funcionar. Porque, como eu falei, numa situação real, o seu corpo ele prejudica a digestão, ele prioriza você fugir do perigo, sabe? É toda uma carga de hormônio, o funcionamento todo do seu corpo, ele fica focado em te tirar do perigo. Tudo que deveria funcionar certo, para de funcionar da maneira que deveria funcionar, para poder o teu corpo estar preparado para fugir daquele perigo. Só que o nosso instinto não foi feito para reagir ao pensamento. Até porque a gente não foi feito para ficar pensando compulsivamente o tempo inteiro. Isso é uma disfunção. A gente não deveria estar 100% do tempo pensando essas coisas. E o que acontece? O nosso corpo ele fica 100% do tempo nesse estado de estresse. Como se tivesse alguma
situação real acontecendo, e ele está sempre prejudicando o funcionamento perfeito das outras coisas e priorizando essa fuga, essa sensação de ataque. Então nosso corpo para de funcionar como deveria funcionar. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Enquanto isso, galera que está aí, vocês estão conseguindo entender até agora? Que agora vai começar a aprofundar para a gente entender de fato as emoções, tudo. Olha quem está aí: Kennedy, André TX, Lindalva, Wilpert, e Geraldo Marreiros acabou de entrar também. Então, rapaziada, a gente entendendo isso, pô, Cacau, com certeza. E até a questão de que a Cacau falou, eu sempre vou lembrar disso, e sempre vou dar o crédito a ela por ter me lembrado disso, ter me trazido essa comparação, porque uma vez que você está consciente, sabe, quando você está inconsciente, esse barulho mental ele te carrega. Quando você cria consciência, Coringa, Grace Lucy, boa noite. Quando você está inconsciente, esse barulho te carrega. Mas quando você está consciente, você percebe esse barulho. E você consegue perceber o que existe para trás desse barulho. E é a comparação que eu quero fazer, que ela disse que uma vez ela teve um professor de música que levou todo mundo para perto de uma obra onde tem uma britadeira e pediu para as pessoas ouvirem o que tinha por trás do som da britadeira, os passarinhos cantando, as coisas que tem. Então quando você está consciente, pode estar aquela britadeira ali, mas você tem consciência do que existe por trás daquele barulho. Você consegue perceber a vida e a beleza que existe por trás daquele barulho. Boa noite, Grace. Arísio Melo, boa noite. Vou tirar os comentários aqui de novo, que agora eu vou entrar de novo profundamente no... Então, se os nossos resultados são criados, eu vou até botar aqui para a gente ver de novo, para fixar na nossa cabeça. Se os nossos resultados são criados pelas nossas ações, as nossas ações são criadas pelas nossas emoções, e as nossas emoções são criadas pelo nosso pensamento, se a gente não tem controle sobre o pensamento ele que passa a ter o controle sobre a gente. Então a gente não cria a partir do que a gente quer, a gente cria a partir do nosso condicionamento mental, da nossa condição mental. E se a gente não consegue ter um pingo de controle sobre as nossas emoções, os resultados que a gente vai obter na nossa vida vão ser completamente aleatórios, porque o que vai ditar os resultados, porque quando a gente está identificado com o pensamento e com a mente, a gente se torna reativo. O nosso condicionamento reage a tudo. Então a gente não planta consciente. A semente que a gente coloca é uma reação do que aconteceu. Então alguém faz alguma coisa com a gente fica com raiva, a gente revida, a gente cria uma situação a partir daquele revide de raiva que a gente deu. E é isso, é o que a gente está plantando. O nosso resultado vai ser compatível com isso. Então, se a gente não consegue ter controle das nossas emoções, os nossos resultados eles vão ser aleatórios. E como que a gente faz para saber o que a gente está pensando? Porque vocês já devem ter percebido que, por exemplo, a gente quer fazer uma prova difícil, e a gente fica pensando, eu não estou com medo, não, eu não estou com medo, não estou com medo, mas você está com medo, sabe? Você está com medo. E esse medo, ele parte, é porque eu acabei não falando lá atrás dessa questão aqui, dos pressupostos mentais, que é um outro ponto que a gente vai falar, que eu vou falar agora, os pressupostos mentais. Os pressupostos mentais, o que que é? O pressuposto mental, ele é uma reação
Você está tão identificado com aquele pensamento que o pensamento ele não mais se expressa na sua cabeça. Ele se manifesta direto no seu corpo em forma de emoção. Então, se você se acha um bosta, você já automaticamente reage a tudo a partir disso. Você não pensa, caramba, eu sou um bosta, então vou reagir assim, não. O pressuposto mental, ele já está enraizado, é o que a gente acaba chamando de subconsciente. Só que, se você tiver consciente, você também consegue ter consciência dele. Você consegue agir por fora desse pressuposto mental. E o que acontece? Você está naquela situação, vamos fazer uma prova, sabe, de vestibular, e você fala, não estou com medo, não estou com medo. Você tenta não ficar com medo dizendo que você não está com medo, pensando positivo. Só que se pensar, simplesmente o pensamento, resolvesse as coisas, pensar positivo, pensar no que você quer resolver essas coisas, a gente conseguiria tudo que a gente quer. Que bastaria pensar, a gente ia lá e conseguia. Mas não é o que acontece. A gente fica pensando que não está com medo, mas a gente está se cagando de medo. Por quê? Porque existem 2 níveis de pensamento. E se você quer saber o que você está de fato pensando, você tem que observar a sua emoção. Eu vou de novo ilustrar aqui para a gente entender. Você está pensando em ficar feliz, mas por dentro você está triste. A sua emoção é de tristeza, por mais que você pense em ficar feliz. Por que a sua emoção é de tristeza? Porque existe um nível mais profundo de pensamento, que é esse aqui. Existe o pensamento superficial e existe o foco de atenção do pensamento. O que é o foco de atenção do pensamento? O foco de atenção do pensamento é onde de fato a gente está colocando a nossa atenção, mesmo que a gente esteja inconsciente disso. E o foco de atenção do pensamento, ele é o nosso ponto de criação. A gente cria, tudo que a gente cria através do foco de atenção do pensamento, e não desse pensamento superficial. Como é que funciona isso? Vamos supor, você quer fazer uma prova, mas o seu foco de atenção não está no que você quer. Eu quero passar para a faculdade porque eu vou ser um advogado e aí eu vou ganhar tanto e eu vou ajudar as pessoas. Você está focado, o seu foco de atenção está no que você não quer. Que é o quê? Errar as coisas, não passar na prova, porque aí você vai se sentir um bosta. Então, por mais que o pensamento superficial ele esteja um pensamento positivo, o foco da sua atenção, que ele não é tão consciente assim, ele não se expressa tanto assim, está no que você não quer. Por exemplo, eu demorei um tempo até me sentir confortável para começar a falar na internet, para me expor, essas coisas todas. Foi um certo processo. Até porque eu comecei antes de fato ter essa virada de chave, de ter o despertar, ter entendido isso tudo que eu estou aqui falando. Então eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim, se eu ia passar vergonha, sabe? E eu não conseguia criar o que eu queria, sabe? Fazer um público, sabe? Passar para as pessoas o que eu estava querendo passar, porque eu não estava focado no que eu queria, que era passar a mensagem. Eu estava focado no que eu não queria, que era o quê? Eu não queria passar vergonha, eu não queria que as pessoas olhassem para mim e me julgassem. Então é o que acaba acontecendo com a gente, por isso que a gente acaba não criando as coisas que a gente quer. Porque a gente não foca no que a gente quer.
é inconsciente na maioria das pessoas. Justamente por você estar inconsciente, você não percebe isso, sabe? Por exemplo, um cara bateu no seu carro e você é estourado porque teu corpo de dor já está no limite. O que você quer quando o cara bate no seu carro? Você quer que ele pague o conserto. Só que você age a partir do que você não quer. Você não quer que ele vá embora sem pagar. E aí isso te cria raiva, a emoção. E com essa emoção de raiva, você vai lá e quebra o cara de porrada. E aí o que acontece? Você vai parar na delegacia, o cara não vai pagar, você arruma um monte de problema. Por quê? Porque você queria que ele pagasse. Mas o seu foco de atenção estava no seu medo dele não pagar. E você ter que arcar com esse prejuízo. E você não agiu em cima do que você queria. Você agiu a partir do que você não queria. E se a gente entender que a gente age assim praticamente o tempo inteiro, e é por isso que a nossa realidade é tão insatisfatória, a gente não consegue criar de fato as coisas que a gente quer. Ah, porque tem crença limitante, isso, aquilo. Cara, na maioria das vezes é porque a gente não cria as coisas de forma consciente. A gente cria de forma inconsciente, porque todo esse processo, ele é inconsciente. Se esse processo fosse consciente, a gente não optaria por ele. Quem em sã consciência vai optar por sentir raiva e fazer uma besteira? Quem em sã consciência vai optar por sentir medo e não passar na prova? Quem em sã consciência vai tomar atitudes a partir do que não quer, em vez de a partir do que você quer? Então, a gente tem que entender que na vida isso é muito importante. Isso é extremamente importante. E foi entendendo esse tipo de coisa que eu comecei a dar os passos na direção correta. Eu comecei a fazer as coisas que eu precisava fazer. Eu comecei a criar conscientemente, a agir a partir do que eu queria e ignorar o que eu não queria. Ah, é difícil, eu não consigo, na hora bate... Sim, porque a gente está inconsciente. Enquanto a gente estiver inconsciente, esse processo estiver inconsciente, a gente vai continuar criando inconsciente. Porque a gente cria aquilo que a gente coloca o nosso foco. Tudo que a gente foca, a gente energiza e a gente expande. Então, sabe, tudo na nossa vida que a gente coloca o foco acaba desencadeando aquilo ali. E se a gente coloca o foco no que a gente não quer, a gente cria o que a gente não quer, em vez de criar o que a gente quer. É por isso que dá tudo errado, é por isso que nada acontece como a gente quer, é por isso que a gente nunca alcança os resultados que a gente quer, porque a gente não planta o que a gente quer, a gente planta o que a gente não quer. Se o pensamento é eu quero, mas o sentimento em você for um sentimento negativo, é porque o foco da atenção de pensamento está no que você não quer. Pensa sempre isso. Se o pensamento superficial for eu quero, mas a sua emoção não for condizente, for uma emoção negativa, você está agindo a partir do seu foco de atenção de pensamento que está focado no que você não quer. E você vai criar o que você não quer. Nunca ninguém te ensinou isso. Assim como nunca ninguém me ensinou. E ninguém nunca me ensinou porque ninguém nunca soube disso. São pouquíssimas pessoas que conseguem entender isso. Eu sou grato demais a Deus por ter percebido isso, por ter tido acesso a esse tipo de informação. E é por isso que eu quero trazer isso para vocês. Eu não quero cobrar nada por isso. Eu estou trazendo porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. Isso está mudando a minha vida e cada dia muda mais. A insatisfação foi embora da minha vida. Foi embora. Não existe mais. Às vezes vem uma coisinha desse tamaninho, mas quando vem eu
aumentou o consciente dela e ela se dissipa. Então, a gente tem que entender que o foco aqui é acabar com esse processo automático, acabar com essa automatização desse processo de criação. A gente precisa transformar esse processo num processo consciente. Só que para se tornar esse processo consciente, a gente precisa trabalhar a nossa consciência. A gente precisa criar a nossa consciência. Para nos momentos em que as situações se apresentarem para a gente ter consciência o suficiente para entender o que está acontecendo, perceber os nossos pensamentos, analisar a nossa emoção, saber aonde está o nosso foco. Porque, como eu já disse, se o foco estiver no que você não quer, é exatamente isso que você vai criar. E foi isso que aconteceu a minha vida inteira. Eu criava tudo que eu não queria. Eu criava tudo que eu não queria. Porque eu estava focado só no que eu não queria. E a gente tem que pensar também, vamos voltar lá naqueles 4 pontos que eu tinha falado mais cedo, que a gente precisa saber a diferença. A emoção, eu falei lá atrás, a reação instintiva, eu já falei lá no início, os pressupostos mentais, eu já expliquei. A gente precisa entender agora o que são os estados naturais do ser. Os estados naturais do ser, o que são os estados naturais do ser? Uma criança, ela vive plenamente esses estados naturais do ser. Ela ainda não desenvolveu o ego, ela ainda não desenvolveu essa voz na cabeça para ficar apurrinhando o juízo delas. Então, é o que? É a paz, é a serenidade, é a alegria. Sabe? Esses sentimentos, eles não podem ser criados com a mente. As emoções são criadas pela mente. O estado natural do ser, ele é justamente o contrário. Ele se manifesta quando não existe movimento mental. Você vê a criança ela simplesmente ela só chora quando tem um incômodo, está com fome, está com dorzinha de barriga, a fralda está suja, sabe? Mas acabou aquilo ali, você trocou a fralda, deu comida, ela está feliz de novo. Ela não está se preocupando com nada, porque não existe esse movimento mental na cabeça dela se preocupando. E quando a gente consegue calar a mente, quando a gente vive não da voz na cabeça, mas a gente vive a partir do silêncio que existe por trás da voz na cabeça, a gente vive esses estados naturais do ser. E esses estados naturais do ser são o que possibilitam a gente de alcançar o que a gente quer. Porque de um estado de emoção negativa, a gente não tem como criar coisas positivas. Você não tem como criar uma coisa boa da raiva. Você não tem como criar uma coisa boa da tristeza. E as pessoas acham que a insatisfação é o que vai te levar a mudar de vida. A insatisfação, ela é o que vai te manter no mesmo lugar para sempre. Porque a insatisfação, ela parte do pensamento de escassez. Eu não tenho, eu preciso. E esse pensamento de escassez, ele parte de você não estar conectado com o que você é de verdade, você está preso na voz na sua cabeça. Porque é essa voz que precisa das coisas. Essa voz não sabe mais quem ela é e ela precisa. Ela faz você não saber mais quem você é e aí você começa a acreditar que você precisa das coisas para se encontrar. Eu postei um vídeo hoje falando sobre isso, que a gente se perde no processo da vida. É normal, todo mundo se perde. A vida é um ciclo. Você nasce essa consciência pura que é a criança. E aí você cria o processo de identificação. Esse processo de identificação cria inconsciência. Aí você fica insatisfeito e tudo mais. E tudo na vida é cíclico. E esse ciclo tudo na vida é cíclico. E esse ciclo, ele só termina quando você volta para a consciência pura. Só que a gente passa por tudo isso, todo mundo passa. E a insatisfação, ela nasce
desse processo todo. E aí a gente está se procurando, a gente acha que precisa das coisas para ser alguém, para se tornar alguma coisa. A gente se procura onde a gente não pode se encontrar. A gente só pode se encontrar aonde a gente está. E onde a gente está? A gente está aqui, agora. Não existe outro lugar para procurar. Não, a gente não pode se encontrar no passado. A gente não pode se encontrar no futuro. Ah, quando acontecer tal coisa eu vou me encontrar. Não. Ah, pô, eu vou ser alguém quando eu tiver tal coisa. Não, você não consegue perceber que você já é. Isso é um estágio de estar perdido tão grande que você fala, eu vou ser quando eu alcançar alguma coisa. Não, você já é. A gente se procura em todos os lugares, menos no lugar mais óbvio, no aqui, no agora. É só você olhar para você, cara, eu tô aqui. Eu sou essa pessoa que tem consciência que existe. Um cachorro não tem consciência de que ele existe. O gato não tem consciência de que ele existe. Ele é um ser que age a partir dos instintos, dessa inteligência universal que eu falei que regula o seu corpo, regula tudo. Eles agem a partir disso, eles não pensam, eles não têm emoções, tudo nele. A raiva do cachorro é um instinto, do mesmo jeito que a nossa raiva é uma reação instintiva, sabe? O medo do cachorro é uma reação instintiva, o afeto do cachorro é uma reação instintiva. Ele não pensa, mas a gente pensa. A gente é quem está por trás desse pensamento todo. A gente só pode se encontrar aqui, dentro da gente, nunca do lado de fora. E a insatisfação, ela nasce basicamente de quando a gente começa a criar as coisas que a gente não quer. A gente quer uma coisa e a gente cria outra. E a gente está sempre insatisfeito. E a gente tem que entender que o condicionamento, ele te limita. Sabe? O condicionamento, ele te limita. Eu preparei aqui umas imagens justamente para a gente entender também. Em cima a gente tem um condicionamento, ele é limitado. Você não consegue nada para fora dele. A sua mente não consegue pensar em nada por fora dele. Quando o desafio que você tem para enfrentar, ele é menor que a sua condição mental, tá tudo bem. Em geral, as coisas que você cria com esse condicionamento, sabe, são menores que o seu condicionamento. Então até aí você está tranquilo, não existe medo, porque o desafio, ele cabe no seu condicionamento. Agora, se você tem um desafio que ele é maior, botei a imagem errada aqui de novo. Se você tem um desafio que ele é maior do que o seu condicionamento, do que a sua condição mental, daí nasce o medo, daí nasce a insegurança. E você se acha incapaz de passar por cima desse desafio. Porque esse desafio é muito maior, você tem consciência até certo ponto do seu condicionamento. Você sabe que o seu condicionamento não te permite passar por cima daquele desafio. E aí aquele desafio te paralisa. Mas como é que a gente vai conseguir, então, alcançar as coisas que estão para fora desse condicionamento, que são maiores do que esse condicionamento? É só a gente se tornar maior que o próprio desafio. A gente se tornando a consciência. Eu deixei a consciência em branco por causa disso. Porque a consciência, ela não tem forma, ela não tem limite. A consciência, ela é maior do que qualquer desafio. Se você se conecta de fato com a sua consciência e você percebe que você não é o condicionamento, não existe desafio que não possa ser superado. Não existe nada difícil. Qualquer coisa cabe dentro da consciência. Porque a consciência, ela é o todo, ela é infinita, ela não tem começo e ela não tem fim. Tudo que não tem começo e não tem fim é infinito. E a maior coisa do mundo não pode caber. A maior coisa do mundo, ainda assim, não é maior do que uma coisa infinita. Então, a gente precisa desenvolver essa consciência para conseguir passar por cima desses desafios e conseguir as coisas que a gente quer.
Mas a gente pensa, pô, mas se a gente passar desse condicionamento, se eu abrir mão desse condicionamento mental, disso tudo que eu penso sobre mim, de tudo isso, esse processo automático de pensamento, eu vou parar de pensar? Não. Mas agora é você que está pensando. E não o pensamento que está usando você. Sabe? Quando você... A mente é uma ferramenta poderosíssima. Mas se você tiver no controle dela, se ela tiver no controle sobre você, ela vai arruinar a sua vida. Sabe? Eu penso, todas as pessoas que alcançaram níveis absurdos de consciência, não que eu tenha alcançado um nível absurdo de consciência, mas Buda provavelmente pensava, Jesus provavelmente pensava. Sabe? A gente tem muito mais silêncio do que pensamento na cabeça. A minha mente, eu tomava Ritalina, porque eu achava que eu tinha TDAH, porque eu não conseguia lidar com a quantidade de pensamento na minha cabeça. Eu não conseguia nem entender o que estava acontecendo. Era tanta voz, era tanto pensamento na minha cabeça, compulsivo, que eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Era depressão, ansiedade. Eu queria me matar, porque eu não aguentava mais aquele fluxo de pensamento que não parava. Hoje, a minha mente, a maior parte do tempo, ela é serena. É calma, é silêncio. Às vezes vem um pensamento. O Eckhart Tolle estava falando que a consciência é como se fosse o céu. Inclusive Jesus usa essa referência de você encontrar o reino dos céus. A consciência é como se fosse o céu. O pensamento é como se fossem as nuvens. Deus é como se fosse o sol. Se você... pode ter uma nuvenzinha ou outra passando ali pelo céu e não vai te atrapalhar de ver o sol. Mas se o dia estiver muito nublado, com muita nuvem, que a gente chama de dia feio, a gente não consegue mais ver o sol, a gente perde a conexão com aquela coisa que existe para além. Está tumultuado, a gente não consegue enxergar mais o que existe para além. É a mente turbulenta, sabe? Tudo, os nossos pensamentos, a nossa clareza fica nublada, a gente não tem clareza para pensar. Quando você ultrapassa isso e você entende que você é a consciência, quando você cria consciência da própria consciência, a ilusão ela se desfaz, a ilusão de você ser essa voz na cabeça. E a voz perde a força. Como eu falei, hoje, a maior parte do tempo, a minha mente está serena, está calma. Vem um pensamento ou outro. Quando eu quero usar a mente para pensar alguma coisa, eu vou lá, eu uso a mente, penso. Para preparar uma aula como essa, eu tenho que pensar bastante, criar as coisas, sabe? Mas eu acabei de usar a mente, ela está parada, como se fosse a minha mão. Eu uso a minha mão quando eu quero, eu vou pegar o copo. Usei. Bebi. Parei, descansei a minha mão. Se a nossa mão ficasse o tempo inteiro assim, fora do nosso controle, iam falar que a gente é maluco. Só que quando isso acontece com a nossa mente, a gente também parece maluco. É como se a gente tivesse maluco. A gente tem que aprender a usar a mente dessa maneira. Você tem consciência de que você não é a sua mão. Não é a sua mão que tem controle sobre você. Mas você não tem consciência de que você não é a sua mente. De que não é a sua mente que tem controle sobre você. Do mesmo jeito que você controla a sua mão, você deveria controlar a sua mente. E por a gente não conseguir tá consciente dessas coisas, a gente está preso ainda na mente, a gente sente muito medo. E o medo, ele é o oposto direto da fé. O medo, todos os sentimentos ruins que a gente sente, eles partem da não aceitação. Sabe? A raiva parte de você não aceitar que a pessoa fez aquilo com você. Esqueci a palavra. Enfim. O medo, ele parte de você não aceitar que você não sabe o futuro. Sabe? A insegurança
nasce de você não aceitar que você não tem controle sobre as situações, sabe? Então tudo parte da não aceitação. E o medo é basicamente isso, você não aceitar que você não sabe. Ansiedade é a palavra que eu queria aquela hora. Ansiedade, ela nasce de você querer saber o futuro e você não aceita que você não sabe como as coisas vão ser. E basicamente tudo isso cria um medo. E esse medo governa a nossa vida. E o que acontece? A gente cria tudo na nossa vida a partir do medo. Tudo que a gente cria a partir do medo. Ou deixa de criar. Porque se eu tivesse medo de botar minha cara na internet, eu não estaria criando as coisas que eu estou criando. E que eu ainda vou criar. Então, não é só o que você cria, é o que você deixa de criar. A gente precisa entender isso profundamente. Eu gostaria que vocês vissem essa aula 10 vezes, entendendo, sabe, anotando, entendendo isso tudo. Porque isso muda radicalmente a nossa vida. Isso é libertador, isso é transformador. E qual é o problema? Deixa eu trocar uma ideiazinha aqui com vocês, parar de falar um pouquinho, ver como é que tá. Que eu, se deixar, eu vou embora. Arão, boa noite. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo isso que eu estou falando? O processo de vocês de criação está um pouco mais claro agora, o porquê que as situações, a realidade que vocês criaram até agora, porque eu tenho certeza que a partir de agora tudo vai mudar. Mas a realidade que vocês criaram até agora faz sentido? Justifica? Arão disse que hoje eu me superei. Pô, obrigado. Esse cara é brabo, esse cara é brabo. A Cacau me conheceu há muito tempo atrás. Falou, acompanhar sua mudança dá muita fé. A gente se conheceu, deve ter mais de 10 anos. Sabe, na época que eu trabalhava com áudio, eu fui produzir um disco dela. Isso tem muito tempo atrás, pra gente ver como é que as coisas são. Esses dias ela me mandou uma coisa, ela repostou, não lembro. Eu não lembro nem quem foi que falou. Era uma figurinha do Corvo Seco do Instagram, que falava que no momento certo o professor ele aparece, sabe, no momento certo. Quando você estiver pronto, era isso. Quando você estiver pronto, o professor aparece. Quando você estiver realmente pronto, o professor desaparece. E depois desse tempo todo, a Cacau veio me procurar justamente no momento que eu já tinha despertado. Ela veio me procurar para fazer um trabalho. Eu falei, cara, para mim não dá. Eu já estou em outra parada, eu praticamente abandonei minha profissão, sabe? Gastronomia nômade. Boa noite. Sobre o que é a live? A live é sobre... É uma série de lives que eu vim fazendo sobre autoconhecimento. Essa eu estou falando de insatisfação e inveja. E de como a gente criar as coisas de maneira consciente na nossa vida. De como é feito o nosso processo de manifestação, de criação, de sair do pensamento e se tornar real, e de como a gente cria de uma maneira inconsciente e errada, em desacordo com o que a gente quer, e de como a gente faz para conseguir criar as coisas que a gente de fato quer. Isso tudo não significa que a gente vai criar e vai ser exatamente como a gente quer, porque nós não somos a única variável, mas isso vai trazer uma leveza e vai trazer um direcionamento que vai levar a gente para sempre muito mais próximo do que a gente quer. Mas como eu estava falando antes
da questão da Cacau, e ela me procurou nesse momento. E aí eu falei com ela do Jacob, que foi a pessoa que me ajudou a despertar. E ela tem assistido às lives do Jacob, isso tem mudado muito a ela. Então a gente tem que acreditar que as coisas vão acontecer na nossa vida. No momento que eu estava pronto, o Jacob apareceu. No momento que a Nina, minha companheira, estava pronta, o Jacob apareceu na vida da gente, assim como apareceu na vida do Kennedy, um amigo nosso, assim como apareceu para Cacau. As coisas vão se encaminhando. Deus é muito perfeito. Deus é muito perfeito. E eu só fui acreditar, perceber isso depois de ter tido esse ter tido esse despertar. Foi muito bom. Acabei agora minha live para ajudar pessoas com depressão. Pô, maravilhoso, cara. Maravilhoso. Se você já teve depressão e saiu, você sabe como é que é. Eu já tive no fundo do poço, sabe? E quando você sai, você entende melhor o caminho. A gente quer ajudar as outras pessoas. Então deixa eu desabilitar os comentários aqui rapidinho, só para a gente finalizar. Que ainda tem mais algumas coisinhas para falar. A insatisfação da nossa vida, ela vai ser perpétua enquanto a gente achar que ela é necessária para alcançar a satisfação. Porque a gente quer alcançar a satisfação através de conquistas, de coisas, de cargos, de tudo. Só que tudo nessa vida é impermanente. Tudo nesse mundo material é impermanente. Então, se a gente busca satisfação numa Ferrari, a satisfação por si só já é impermanente. Mas a Ferrari, ela também é impermanente. Se alguém destruir a Ferrari, você vai ficar insatisfeito. Ah, eu quero ser o tal da minha carreira. Mas essa posição, ela é impermanente. Você não vai conseguir ser o tal para sempre. Sabe? Então qualquer coisa que a gente queira buscar no mundo exterior para encontrar satisfação, a gente vai se manter insatisfeito, porque a gente não vai conseguir que as coisas impermanentes nos tragam uma satisfação permanente. A única coisa que a gente pode encontrar que vai trazer uma satisfação, uma sensação de satisfação permanente é nós mesmos. A partir do momento que a gente encontra nós mesmos escondido por trás dessa fantasia, desse personagem, desse avatar que a gente usa para interagir no mundo, quando a gente olhar por trás disso e encontrar quem a gente é, a satisfação, o entusiasmo, a serenidade, a paz, a alegria vão se revelar por si só. E eu tenho certeza que você vai concordar comigo que criar a partir de um estado de espírito desse é muito melhor do que criar a partir de um estado de espírito de insatisfação. Porque você está no seu trabalho insatisfeito com o seu trabalho. Para você crescer, ou você larga esse trabalho, ou você trabalha com mais afinco. Se você é insatisfeito, você não vai trabalhar com mais afinco. E você insatisfeito, você quer reclamar. E a reclamação nunca é a favor da mudança. A reclamação, ela sempre é a favor do ego, do falso eu, dessa ideia que a gente tem da gente, para reforçar essa ideia. Então a gente precisa entender que a insatisfação ela é um estado de espírito de escassez. As pessoas falam, tem uma crença de escassez, como eliminar as crenças de escassez? A crença de escassez, você não vai conseguir entrar no seu subconsciente e procurar quais são as crenças e deletar só as que não interessam. Você vai criar consciência sobre tudo. Se você tiver plena consciência dos seus pensamentos de escassez, eles por si só vão se dissolver e você não vai mais ter esse estado de espírito de escassez. A insatisfação, ela nasce dessa sensação de que eu nunca tenho o suficiente.
Mas você pode ter tudo no mundo, que você vai continuar não tendo o suficiente. Porque não é com relação às coisas, é com relação a você. E aí a gente vem, por exemplo, para a inveja. A inveja, ela é o quê? A gente tá tão insatisfeito com as coisas que a gente tem que a gente começa a desejar a coisa dos outros. Às vezes as pessoas estão numa situação, não existe necessariamente um melhor ou pior. As situações de vida simplesmente são, sabe? Mas, lógico que, eu tenho que comer, graças a Deus, sabe? Eu posso fazer as refeições que eu quiser fazer todo dia. Tem gente que não tem condições de fazer as refeições básicas do dia. Então, não é uma situação confortável, é uma situação desconfortável, sabe? Uma situação, se eu falar que é ruim, sabe? Essa situação pode ser o que... Eu vou acabar me contradizendo aqui, de certa forma, que vai falar que vai ser o que vai fazer essa pessoa sair dessa situação. Mas eu saí da situação que eu estava porque eu não aguentava mais sofrer. Então aquele sofrimento todo não foi ruim. Aquele sofrimento todo, hoje eu tenho muita gratidão por aquele sofrimento. Porque eu resolvi que eu ia me conhecer, sabe? E quando eu me conheci, as coisas começaram a andar. Mas onde é que eu queria chegar? Tem a parábola do filho pródigo, por exemplo, na Bíblia, que o filho pede para o pai a parte dele da herança e vai embora para uma terra muito distante. O que é? É você pegar a sua essência divina, o seu sopro divino que você tem dentro de você, e você vai para uma terra muito distante, que é longe do pai, longe da sua consciência. E aí você gasta isso tudo, como ele gastou, com coisas banais, com prazeres carnais e tudo mais. E de repente uma grande fome recai sobre a terra. E o que é essa grande fome? É a insatisfação, você está sempre querendo mais, sabe? Você está com fome demais, eu quero mais. Em determinado momento ele se encontra, sabe, servindo comida aos porcos, e ele sente inveja da comida que os porcos estão comendo. E ele se lembra de que na casa do pai existe abundância. E ele volta para a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele é recebido com festa. O que quer dizer isso? A gente pega essa nossa essência divina, sabe? Essa coisa que a gente tem, vai para uma terra distante, a gente se distancia de Deus, da divindade, do ser, da existência, da vida, como você queira chamar isso que te dá a vida, que te faz ser o que você é. Se afasta disso, e a gente gasta isso tudo com coisa banal, coisa mundana. Em determinado momento a gente está tão insatisfeito que a gente se colocou na bosta e começa a sentir inveja de pessoas que teoricamente estão em situações piores que a gente. Eu vou te falar, quando eu trabalhava com áudio, e que eu ainda estava inconsciente, eu tinha tudo que eu queria. Eu era um dos maiores da minha profissão. E, sabe, eu tinha reconhecimento, eu trabalhava com os maiores artistas, e eu via às vezes pessoas que não tinham tanto tempo quanto eu, tanto empenho quanto eu, conseguindo outras coisas, gravando estúdios que eu queria gravar, e aquilo me machucava, sabe? Porque eu queria, não a minha oportunidade. Hoje eu percebo, eu queria a oportunidade daquela pessoa. Eu não achava justo que ela tinha aquela oportunidade e eu não tinha. Só que, cara, cada vida é de cada um. Eu estava com inveja. Porque eu tinha tudo, mas o tudo que eu tinha era tão insuficiente, eu estava tão insatisfeito com tudo que eu tinha, que eu precisava invejar o pouquinho que os outros tinham. Sabe? Então a inveja é isso. É você estar tão insatisfeito com o que você tem, o que você tem é tão insatisfatório que você começa a querer
o que os outros têm. E você não... Cara, é daí pra pior. É daí pra pior. E aí, gente? Não sei quem tá aí desde o início, quem ficou, quem não ficou. Tá fazendo sentido. Eu agradeço demais quem tava aí, quem passou. Eu espero que isso tudo tenha ficado claro, sabe? Tem a caixinha de pergunta ainda lá na minha... nos meus stories. Quem quiser perguntar qualquer coisa, pode perguntar. Fica à vontade, porque eu sei que esse assunto é meio profundo, é meio complicado, sabe? Até eu tive que dar uma lida de novo, uma entendida melhor para conseguir tentar passar isso da maneira mais clara possível. Érica Yukari, boa noite, salve. Eu quero que vocês saiam dessa estagnação, eu quero que vocês encontrem a paz de vocês, eu quero, porque todo mundo ganha. Todo mundo ganha. O mundo inteiro ganha. Quanto mais pessoas tiverem despertas, quanto mais pessoas estiverem agindo a partir dessa parte divina que a gente tem dentro da gente, da consciência, melhor a gente vai estar vivendo no mundo. Porque o que é a guerra na Ucrânia, por exemplo, se não pessoas reagindo a partir dessa voz na cabeça, dessa historinha que as pessoas ficam contando dentro da cabeça? De onde veio a ideia de criar a página? Quer dizer, de se expressar pelos vídeos. Então, tem menos de um ano que eu comecei o meu processo. E aconteceu um monte de coisa na minha vida, todo o dinheiro que eu tinha acabou, sabe? Onde eu morava, terminei um relacionamento que eu tinha, eu voltei para casa da minha mãe, zerado, e eu fiquei pensando, cara, eu consegui tudo que eu tinha do lado de fora, sabe? Tudo que eu sonhei eu consegui, por que eu ainda estou insatisfeito? Por que eu ainda estou triste? Por que eu ainda me sinto bosta? Eu falei, então não é do lado de fora que eu vou resolver esse problema. Eu vou olhar para onde eu nunca olhei, pro lado de dentro. E eu resolvi que eu ia me conhecer. Só que eu achava que me conhecer era saber coisas sobre mim, conhecer as minhas vontades, essas coisas. Isso foi muito importante, porque eu me conhecia, eu me permitia olhar para dentro de mim. E eu comecei um processo. E isso foi melhorando assim vertiginosamente a minha qualidade de vida. E eu comecei a falar sobre isso. E alguns meses depois, deve ser do meio do ano passado, eu vi uma live do Jacob Petri com o Joel J, em que ele falava sobre autoconhecimento, sobre essas coisas. E como eu estava já nesse processo, quando ele trouxe essa ideia de você não é sua mente, isso ficou claro para mim na hora. Foi uma virada de chave, um despertar instantâneo que me libertou. No dia seguinte eu já era outra pessoa. E a partir daquele dia eu comecei a fazer outro tipo de conteúdo, porque as coisas que eu falava já tinham até perdido sentido. E a partir daquele momento eu fiquei mais inspirado ainda para ajudar outras pessoas, porque o que eu conheci naquele momento foi tão libertador, foi tão disruptivo, foi uma coisa tão... Eu não fazia a menor ideia de que existia aquele estado de espírito, de que a minha mente podia ficar calma, de que existia essa paz, essa calma, essa alegria dentro de mim. Eu não prestava atenção nos sons e nada que tinha à minha volta. O mundo se revelou um lugar lindo, onde eu achava que era o inferno. E eu decidi que eu ia, o máximo possível, passar para as pessoas como alcançar isso de alguma maneira. Eu adorei o vídeo do Pinóquio e foi síncrono porque eu acabei vendo o filme novo logo depois de assistir, mas eu acho que o filme novo não perdeu um pouco essa essência,
sabe da questão do autoconhecimento que tinha no filme antigo. Não sei, eu fiquei até interessado em ler o livro original para saber melhor a história. Tamo junto, Elida. Gente, semana que vem, se eu não me engano, deixa eu até ver se eu acho a imagem aqui, pra gente lembrar onde a gente tá aqui, mas eu acho que eu vou falar do despertar. E vai ser, pô, tá aqui, ó. A gente já falou, deixa eu desabilitar aqui pra gente ver melhor. A gente já fez a aula introdutória, identificação, inconsciência. Hoje a gente falou sobre insatisfação e inveja. Semana que vem a quinta aula é o despertar. E aí a gente vai falar exatamente sobre esse processo de desidentificação, se é que existe essa palavra, de desidentificação com a mente, com essas coisas que a gente pensa da gente. A gente vai se encontrar de novo com a nossa consciência. A gente vai lembrar quem a gente é, sabe? Como que a gente vai alcançar isso? Como que a gente vai praticar isso pra gente alcançar isso? Já queria deixar uma atividade que vai ser bacana para a semana que vem. Eu já falei aqui outras vezes, a gente matar a mente de fome, sabe? Ficar em silêncio, num lugar com o menor estímulo visual, com o menor estímulo auditivo possível. Se a gente conseguir ficar 2 minutos, 10 minutos, começa a vir uma agonia, a mente começa a querer trabalhar, porque isso é uma oportunidade que a gente tem de perceber os estímulos querendo vir. Vontade de se mexer, vontade de fazer isso, vontade de, pô, vou comer alguma parada, começa a voz na cabeça, começa a querer cantar uma música, começa a querer pensar uma coisa. Então é a oportunidade perfeita para a gente ir observando todo esse movimento mental, todo esse movimento de como isso se transforma em emoção, essa agonia que vai dando, porque essa agonia é o momento da gente se observar. É a conexão mais profunda que a gente pode ter com a gente mesmo. E se vocês puderem tirar todo dia, nem que seja 5 minutinhos, para ficar no silêncio, sem estímulo visual, sem estímulo nenhum, só você com você mesmo, porque semana que vem a gente vai trocar uma ideia muito bacana sobre esse despertar, e isso é uma coisa que ajuda muito. Tá bom, rapaziada? Deixa eu ver se alguém falou, original é a peça principal mesmo, mas eu lembrava muito porque assistia repetido quando criança. Estou nesse momento de me olhar de forma que nunca me olhei. É isso aí, Elisa. É isso aí. A gente junto vai despertar, vamos ficar felizes e vamos ajudar o mundo a ter cada vez mais consciência. É isso, matar a mente de fome. Isso aí, Cacau. Vamos praticar. Rapaziada, tamo junto. Muito obrigado a quem ficou aqui até agora. Um beijo grande. Semana que vem tamo junto. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.